Olá, Trova, como estão vocês nessa manhã ensolarada? Eu estou trazendo aqui este quadro para a gente conversar um pouquinho sobre criaturas e como utilizá-las em nossos jogos de RPG de uma forma talvez diferente, mais profunda ou inovadora, se possível. Para o nosso primeiro quadro, eu vou introduzir aqui o assunto de zumbis. Sim, os zumbis têm sido parte do imaginário popular há décadas, mais de um século, e desde então ele só vem crescendo em popularidade. Existe toda uma história muito interessante sobre as raízes da zumbificação, do termo zumbi e as suas origens dentro da cultura africana, mas esse não é o tópico de hoje, não é o que a gente vai procurar se aprofundar. Eu vou deixar alguns links de alguns vídeos super interessantes a respeito, ou artigos, e eu super recomendo para quem tiver interesse em saber mais sobre, dar uma olhadinha, que realmente é muito interessante, mas o que a gente vai focar aqui é um outro aspecto. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos ao RPM, Role Playing Monsters. Zumbis são, tradicionalmente, uma forma de crítica social. Eles são uma crítica social no sentido de que eles criticam a sociedade no aspecto dos seus medos, daqueles temores mais internos e ocultos que existem nos cantos mais sombrios do nosso inconsciente coletivo. Desde seu início, fundamentado essencialmente nas culturas orientais e que são sempre têm aquele ar de mistério e que foram socialmente construídas pelo Ocidente como algo desconhecido ou perigoso e excitante. Zumbis dialogavam com esse medo que havia do Ocidente em relação ao Oriente e seus caminhos primitivos e selvagens e misteriosos. Que, claro, não é verdade, mas enfim. Em seguida, o gênero de zumbis começou a se encaminhar para outras formas de crítica social. Eles criticaram outros medos que nós tínhamos da desumanização, da perda da nossa centelha humana, da nossa alma, como, por exemplo, consumismo. O filme A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, dirigido por George Romero, se tornou um clássico do gênero de zumbis. Nele há uma crítica bastante evidente sobre a sociedade de consumo e a forma como as pessoas acabavam se desumanizando nesse local que devia ser um tipo de templo, um epítome da civilização, que eram os shopping centers. Esse aspecto da nossa percepção ou fantasia sobre zumbis se perpetuou em outras produções midiáticas, como o jogo Dead Rising. Mas o medo presente e enraizado no inconsciente coletivo de uma sociedade também muda com a época. Enquanto em alguns momentos se tratava de coisas mais superficiais como o consumismo, com o tempo as pessoas passaram a ter outros medos mais concretos e reais, como a energia nuclear ou vírus letais, mortais, assassinos. E com isso os próprios zumbis passaram por mudanças e alterações para melhor refletir os medos de cada época. Em jogos como Fallout nós temos os Ghouls, como eles são chamados, que são pessoas com cargas de radiação excessiva e que porventura brilham no escuro, mas que são essencialmente isso, são cadáveres vivos que andam e são movidos por radiação. Na maior parte das nossas produções midiáticas atuais, como The Walking Dead e várias outras, a origem dos zumbis é nada mais do que algum tipo de vírus ou bactéria que por algum motivo faz as pessoas quererem comer cérebros e coisas do gênero. E você pode estar pensando, uau, tudo isso é fantástico, mas em que me ajuda? De que me adianta isso? E a questão é, isso nos informa sobre como utilizar melhor os zumbis em nossas próprias narrativas, nossos próprios jogos. Um tema frequente no uso de zumbis em produções midiáticas é a questão da quantidade. Franquias como Dead Trigger, Dead Target, Left 4 Dead, Resident Evil, Dying Light, Project Zomboid ou The Last of Us, The Walking Dead, o próprio Dead Rising que a gente mencionou, o Zombie Hunter, DayZ, Killing Floor também é um bom, e Call of Duty, o modo zumbis. Os exemplos são infinitos quase. Eu acho que são bons exemplos de como o nosso medo de zumbis não está associado a um zumbi, mas sim a multidão. Porque no final é isso que nos assusta neles, não se trata de ser um monstro, uma criatura terrível e abominável. Eles são essencialmente inofensivos, eles geralmente são lentos ou fracos ou
eles não percebem o ambiente muito bem e são facilmente evitáveis. Agora, quando nós pegamos eles em quantidade, eles refletem algo muito poderoso, que é nós mesmos. Nós temos medo não dos zumbis, mas do que eles dizem sobre nós. É a forma como nós temos esse potencial de nos degradar. Não é por coincidência que o maior receio que as pessoas têm sobre zumbis é o fato de que eles podem comer seu cérebro. Comer o cérebro é nada mais do que uma metáfora para dizer que ele tira de você tudo que te faz humano. Alguns deles são exceções que conseguem trazer zumbis individuais como desafios reais, verdadeiros obstáculos para os jogadores enfrentarem, como The Last of Us. The Last of Us promove uma mudança substancial no que nós entendemos por zumbis. Eles utilizam uma origem um pouco original, vendo eles como fungos e não como vírus que a gente está mais acostumado. Mas o mais importante é que os zumbis deles possuem algumas capacidades únicas. Alguns deles têm audição muito apurada ou algo do gênero, e é isso que traz algum desafio mais intenso. Mas em geral o medo não é de um zumbi apenas, é o fato de que atrair um significa atrair todos, provavelmente. O receio de zumbis passa pelo receio de algo incompreensivelmente grande e vasto, um inimigo avassalador, incansável, imparável e implacável, que não vai parar até conseguir trazer o seu fim. E é isso que é profundamente assustador sobre eles, é o fato de que eles não descansam, eles não dormem, eles não morrem, eles jamais param. Você até pode conseguir fugir por algum tempo, mas eles têm todo o tempo do mundo. Você se cansa, você se fere, eles só ficam iguais. Eles nunca vão parar de te buscar. E é isso que as pessoas muitas vezes comem bola na hora de usar zumbis em seus jogos. Afinal de contas, eles colocam como se fossem só algum tipo de mob. Ah, essa sala tem 4 zumbis. Perfeito, mas e daí? Houve uma época em que as pessoas tinham medo de zumbis simplesmente pelo fato de que eles eram sobrenaturais, mortos-vivos. Isso não faz mais parte de quem a gente é enquanto sociedade. Esse tipo de conceito já não é mais tão espantoso para nós agora como foi algum dia. E as nossas narrativas têm que se atualizar e se adaptar a isso. Isso quer dizer que você nunca mais vai poder utilizar um zumbi como um mob aleatório em um corredor que você precisa encher de inimigos? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Também existe um lugar para jogos pulp no nosso imaginário, e a nossa comunidade de RPG também precisa às vezes só rolar uns dados e matar umas criaturas. Mas se você quiser realmente trazer algo assustador a nível existencial, um tipo de terror verdadeiro para os seus jogadores, o que você precisa fazer é refletir algo neles com esses zumbis. Talvez se o seu grupo de jogadores for composto por muitos conjuradores, você pode dizer que zumbis são nada mais do que uma manifestação, um eco sombrio da forma como as pessoas alteram e manipulam o tecido da magia, que cria esse tipo de abominação, essa criatura que não está nem morta e nem viva e que passa por um sofrimento eterno. Isso pode trazer algum drama para a mesa, afinal de contas eles precisam usar magia, mas eles sabem que quanto mais eles fazem isso, mais eles trazem esse tipo de tormento para as almas. E quem sabe um dia eles não serão uma dessas almas. Se o seu grupo de jogadores tem um contexto religioso muito forte, eu digo os personagens, não os jogadores, não seja babaca com a religião dos seus jogadores. Se os seus personagens têm um contexto religioso muito forte, muitos clérigos, muitos paladinos e afins, você talvez possa querer explorar o fato de que existe uma oposição, 2 formas de resolver o problema de um zumbi. Ele pode ser morto ou ele pode ser exorcizado. Uma delas dá, evidentemente, muito mais trabalho do que a outra. A outra é fundamentalmente mais prática, mais rápida e pode ser feita em quantidades massivas, especialmente para um grupo de nível alto. Mas que tipo de heróis eles querem ser? Que tipo de personagens eles estão tentando desenvolver na mesa? Eles são o tipo que toma o caminho mais fácil ou o tipo que faz a coisa certa? Em outros jogos você pode explorar uma outra faceta. Afinal de contas, é muito comum que se justifique atos contra zumbis porque eles não são parte da natureza, eles não são naturais. Mas quando a gente para pensar, se eles forem provenientes de um fungo, uma bactéria ou qualquer coisa do tipo, eles são, na verdade, parte do ciclo natural. Eles são apenas uma criatura como qualquer outra tentando sobreviver
procriar e eventualmente eles vão morrer. Então, o que torna você superior a qualquer um deles? O que torna a sua forma de viver vivo mais válida do que a morte viva, que é a forma dele de viver? Enfim. Lembre, os zumbis não são um desafio isolados, eles são um desafio enquanto entidade, enquanto coletividade. O conceito deles é o que traz o medo. Você pode trazer muito drama para sua mesa introduzindo zumbis que são parentes dos jogadores mortos. Escolha um tema que é importante, significativo e relevante para o seu grupo de jogadores e use isso contra eles, de preferência de forma incansável e inexaurível. É isso que traz realmente o drama e a emoção de uma verdadeira história de sobrevivência com zumbis. Eu sou o Arthur e esse foi o nosso RPM. Não deixe de conferir o próximo episódio em que nós vamos falar sobre um outro tipo de morto-vivo, um tipo mais sanguinário. E em breve pretendemos trazer a nossa série do Instagram Arquivos Miskatônicos para a versão de vídeos. Eu espero que vocês curtam, isso foi um dos pedidos dos nossos fãs para trazer esse tipo de conteúdo em formato de vídeo também, uma forma mais completa ou mais ampla, por assim dizer. Mas por hoje é só, trova. Até a próxima. Bons jogos.